Olá, meu nome é Carlos e eu vou apresentar o artigo que foi feito com base na minha dissertação de mestrado defendida no final do ano passado. Bom, o principal objetivo desse trabalho é estudar os comovimentos das volatilidades do índice da Bolsa de Valores local, o Ibovespa, e os índices de commodities, tanto nacional quanto internacional. A ideia aqui é ter uma base para a construção de um modelo de preditivo para o Ibovespa. Além disso, ao estudar índices nacionais e internacionais, é possível também entender a importância do mercado financeiro internacional, nesse caso, investidores internacionais, na flutuação dos preços dos ativos locais. Esse trabalho utilizou modelos Garch, modelos de heterossedasticidade condicional. A principal motivação desse trabalho é justamente a ausência de uma base histórica suficientemente grande que permita a aplicação de modelos tradicionais de precificação. O Brasil hoje conta com 20, 25 anos de relativa estabilidade econômica. E se tirarmos desse período os anos de intervenção na economia, como câmbio fixo de um lado e do outro, crise política, essa janela é reduzida para 11, 12 anos, o que é um período insuficiente para o uso desse modelo. Sem contar o próprio tamanho do mercado de capitais brasileiro, que é muito pequeno comparado com o mercado internacional. Por outro lado, existe uma série de estudos que correlacionam variáveis exógenas com preços de ativos financeiros. Isso é especialmente importante para o Brasil, um país que nos últimos 20 anos se tornou uma potência na exportação de commodities e, por sua vez, também se tornou altamente dependente da variação de preços dessas mesmas commodities. A premissa aqui é simples. Ativos financeiros locais dependem das condições econômicas locais, que no caso do Brasil depende do ciclo de commodities. Isso não é uma visão minha, é uma visão também do mercado. Em 2018, um dos fundadores da Bloomberg foi questionado quanto ao impacto das eleições presidenciais no mercado de capitais local. E a resposta dele foi simples: ciclo de commodities é muito mais importante. Falando de commodities, a exportação das commodities saltou de 35% do total da pauta exportadora brasileira para quase 60% em pouco mais de 15 anos. Isso representa cerca de 12% de crescimento médio ao ano. Uma outra característica interessante do mercado das exportações de commodities brasileiras é a sua concentração. Cerca de 80% do tudo que é exportado pelo Brasil está concentrado em apenas 5 commodities: soja, petróleo, ferro, açúcar e papel. Produções acadêmicas nessa área estão concentradas no fenômeno chamado financiarização das commodities. Bom, o que é isso, né? Bom, historicamente, a negociação de commodities em bolsas de valores específicas tinha como principal objetivo a proteção contra a volatilidade dos preços. Porém, nas últimas décadas, esse mercado começou a atrair investidores visando aumentar a rentabilidade dos seus portfólios de investimento e diversificação de riscos. Esses trabalhos estão concentrados nos mercados desenvolvidos e com ênfase no petróleo. Aqui no Brasil, são poucas as produções e elas estão concentradas em analisar o comportamento dos papéis de empresas exportadoras de commodities e correlacionar esses movimentos com os preços dessas commodities no mercado internacional. A ferramenta utilizada é o modelo Garch ou variantes desse modelo ou modelos de cointegração como cópulas. De uma forma geral, esses trabalhos confirmam o papel das commodities como diversificação de risco, porém, essa diversificação desaparece em períodos de grande volatilidade, como crises como a do subprime ou crescimentos econômicos acelerados. Mercados emergentes têm uma correlação positiva com commodities. Normalmente esses mercados dependem das commodities, que é o caso do Brasil. E há uma curiosidade que algumas commodities brasileiras escapam desse modelo, que é o caso do boi gordo e do café.
Bom, como foi mencionado anteriormente, o modelo utilizado nesse trabalho é o modelo Gartch. E por quê? Bom, o principal motivo aqui é o uso da volatilidade, que hoje é um dos principais indicadores no mercado financeiro para traçar estratégias de investimento e diversificação de riscos. O segundo motivo é a própria característica do modelo, que é perfeitamente adaptado às séries financeiras. No caso, variâncias condicionais não constantes, a heterocedasticidade, a distribuição com caudas longas, correlação dos quadrados dos retornos, né? E outro motivo também são as limitações dos outros modelos, como o caso do ARMA, que você tem uma variância condicional constante. Antes de entrarmos nos resultados, existem alguns pontos relevantes que merecem ser destacados. O primeiro deles é a própria janela de análise. Foi selecionado o ano de 2004 a 2015, que é um período de relativa tranquilidade macroeconômica e política. O outro é o uso dos preços futuros das commodities, que é algo recorrente nesse tipo de estudo. Um terceiro ponto é a questão dos índices, quais índices foram utilizados, né? No caso do índice de commodity nacional, foi utilizado o ICB, Índice de Commodities do Brasil, publicado pela B3. No caso do internacional, o índice selecionado é o Core Commodity Index, que é publicado pela Thomson Reuters. E por fim, como estamos falando de commodities, que tem seus preços definidos no mercado internacional em dólar, nada melhor do que converter um índice nacional em dólar para eliminar qualquer efeito cambial na análise. O período analisado pode ser quebrado em 4 grandes momentos. O primeiro momento é a valorização das commodities entre 2005, 2006 a 2008, seguido pela crise do subprime. É interessante que nesse momento há uma recuperação rápida dos índices graças à demanda chinesa por commodities. E essa demanda sustenta o segundo boom das commodities entre 2010 e 2013. E por fim temos o fim desse ciclo, com uma queda generalizada dos preços de commodities e preços dos papéis negociados no Brasil. O modelo utilizado nesse trabalho foi construído em 3 etapas. A primeira etapa envolve a aplicação de um modelo ARMA e análise dos resíduos quanto à presença de heterocedasticidade. Segunda etapa é a construção do modelo Gartch univariado, usando o critério de informação AIC para a seleção do melhor modelo. E por fim, a construção do modelo Gartch multivariado, utilizando Dynamic Conditional Correlation e análise das correlações entre as séries temporais. Agora vamos aos resultados. A primeira análise é o Ibovespa contra o ICB. Bom, no período analisado, é possível ver que a correlação é baixa entre esses dois índices. Há um aumento na correlação nos períodos de forte valorização das commodities e na crise do subprime. Por outro lado, a partir de 2013 há um descasamento entre esses índices e muito puxado pela valorização do boi gordo nesse período, num momento em que as commodities e o Ibovespa estão em queda. Em relação ao índice de commodity internacional, é possível ver que há uma correlação maior com o Ibovespa no período analisado, chegando a bater 0,6. Assim como noutra análise, é possível também ver que essa correlação ela aumenta nos períodos de forte valorização e também no período de forte crise econômica, como o subprime. Em 2014, coincide o período de queda nos preços das commodities com também o início das crises econômicas e políticas no Brasil. Bom, interessante que isso traduz muito o movimento dos investidores estrangeiros no Brasil. Em 2010, o investidor estrangeiro na Bolsa de Valores local chegou a bater o seu all-time high com 250 bilhões de investimento. E esse valor caiu quase 60% em pouco mais de 5 anos. E agora vamos às conclusões. A primeira e mais importante é que preços das commodities podem sim ter um poder explicativo dos movimentos do Ibovespa e devem ser utilizados para a construção do novo modelo preditivo. Outro ponto importante é um aumento das correlações em períodos de grande volatilidade.
E por fim, não menos importante, é a maior dependência do Ibovespa ao mercado de commodities internacional, visto que capitais estrangeiros são de grande importância para a bolsa de valores local e que investidores estrangeiros enxergam os ciclos das commodities como um fator importante para avaliar a saúde da economia brasileira. Obrigado.